Olá, tudo bom? Mais uma vez estamos aqui para falar de um assunto tão importante e tão atual, que é sobre produtividade e saúde do trabalhador. Aí é um assunto muito atual, importante, tanto para o lado do empresário como para o lado do trabalhador, porque são duas dores que há anos discutem sobre isso. E é importante falar que essas duas partes, com as suas dores diferentes, estão no mesmo barco, no mesmo navio. É importante dizer que as dores do empresário é a busca da produtividade para ter o seu lucro, e a do trabalhador, a busca de uma vida saudável, mas também com a responsabilidade de obter o seu recurso financeiro para levar para sua casa, para conter as suas despesas, para os seus projetos pessoais. E isso que a gente gostaria de falar, nesse assunto. É um tema atual, porque envolve também a parte da NR1. A NR1 é uma norma regulamentadora que trata sobre saúde ocupacional, que é muito importante, e ela, rege, muitas das vezes, as leis trabalhistas. E as relações trabalhistas, elas estão completamente envolvidas nesse assunto. Por quê? Porque há muito tempo se fala sobre o trabalho e os problemas trabalhistas. Existe uma questão muito grande, que esta NR1, a nova atualização, já era para ter sido implementada desde o ano passado, de maio do ano passado. E houve uma prorrogação, e agora ela vai estar disponível, e vai ser uma exigência a partir de maio de 2026. A grande questão da NR1 é a inclusão da norma, que se fala muito da parte de saúde mental. E a saúde mental hoje ela está em evidência no trabalho. Muitos empresários dizem que é mais uma lei que obriga as empresas a responsabilidade que não cabe a ela cuidar. E por outro lado, o governo, ele alega que muitas pessoas, muitos colaboradores estão entrando de licença no INSS por conta de problemas de saúde atrelada ao ambiente de trabalho. É uma questão, é um debate, é um tema muito abrangente, muito divergente, e também pode-se dizer que traz certas dúvidas. Hoje, o empresário, ele diz, é mais uma coisa para atrapalhar a produtividade da empresa. E o trabalhador, por seu lado, ele fala, é mais um assunto que não vai dar para frente, que não vai trazer resultado. E aí fica a questão: é algo ruim ou é algo bom? Eu quero trazer o meu ponto de vista a partir de estudos que fizemos e a partir de vivências. Quero, nesse momento, trazer alguns assuntos que eu tenho certeza que vai gerar dúvida no primeiro momento, mas depois vai esclarecer muito mais. E é um resumo que eu quero fazer aqui, e é um alerta, e também quero trazer uma solução. Quanto muitos aí estão alegando que a NR1 vai dar trabalho ou vai ser mais uma complicação, eu arrisco dizer que a NR1 é uma grande oportunidade e não um problema. Eu arrisco com todas as fichas dizer que a NR1, para quem quer aumentar a produtividade da sua empresa e melhorar a saúde do seu trabalhador, é uma grande oportunidade de virar a chave de muitas empresas. Nos últimos meses, ao longo da gravação dessas videoaulas, começamos a observar alguns assuntos, algumas matérias saindo nas redes sociais, nas mídias, sobre a NR1. E uma delas, na revista Exame, um grande consultor global,
ele deu uma entrevista para essa revista dizendo que a maioria das empresas, elas não estão preparadas para a implementação da NR1 no Brasil. Ele traz essa informação com dados, ele traz informações consistentes para afirmar isso. E eu também posso dizer que concordo com ele, que a maioria das empresas não estão preparadas para a implementação. Mas, infelizmente, julgo também dizer e acredito que, infelizmente, não haverá outra prorrogação. Em maio já começa. Algumas empresas já se prepararam, mas a maioria não se prepararam. E mesmo as que se prepararam, elas se prepararam somente documentalmente, acredito eu. Porque a parte da NR1 que trata sobre os assuntos ergonômicos, sobre assuntos de riscos no trabalho, ela já vem de muito tempo. Isso daí já está consolidado. Mas essa parte psicossocial que está batendo na atualização, as empresas elas sofrem com isso como os empregados, os funcionários sofrem. Por quê? Porque é algo intangível. A saúde do trabalhador, ela é muito relativa. Às vezes um problema externo pode influenciar na produção interna do seu trabalho. Mas a questão que a NR1 está tratando aqui é o ambiente interno, onde temos problemas nas empresas por conta de muitas situações que uma empresa pode levar para o trabalhador. E com isso, a produção ela cai consideravelmente, trazendo também prejuízo para a empresa e trazendo também o afastamento de trabalho, que não deixa de ser um prejuízo para a empresa, mas também é um grande prejuízo para a saúde daquele que necessita trabalhar. E às vezes até vital, porque se de alguma situação de preocupação ou alguma situação de estresse, a pessoa pode vir a súbito, pode vir a morrer, a falecer, pode ser vital. E isso, quem pode dizer muito sobre isso são os dados da Previdência Social. Quem pode dizer muito sobre isso, sobre acidente de trabalho e sobre afastamento de trabalho, nós temos dados da OIT que fala que milhões de horas trabalhadas, elas se perdem por conta disso. E aí é o ponto que eu quero falar sobre solução. Nas videoaulas que nós gravamos, nós aproveitamos e falamos detalhadamente. Só um resumo que eu estou trazendo aqui para depois você conferir. Aliás, eu te aconselho a adquirir essas videoaulas, um pacote completo que você vai tirar muito proveito, eu tenho certeza. Porque as videoaulas, o pacote que nós fizemos, eu estou falando sobre conceitos da NR1, das normas trabalhistas, estou conceituando de uma forma simples e objetiva que qualquer um que possa assistir às videoaulas possa sair com mais um conhecimento, adquirir mais conhecimento para implementar. Algo bem prático, algo bem saudável para a sua empresa. Um outro assunto também que tem gerado bastante debate nas redes é sobre o burnout. Saiu uma matéria há pouco tempo, o afastamento por burnout dispararam mais de 500% nos últimos anos por conta de trabalho excessivo. São dados importantes que a gente começa a ligar uma coisa com a outra e a gente entende o porquê da NR1 com essa atualização. Mas o que eu quero falar aqui é de soluções. Queria trazer o assunto por conta de soluções que pode ser encontrado através da implementação da NR1.
Volto a dizer que se o empregador ele simplesmente contratar a sua empresa de segurança do trabalho, seja qual for, para fazer o mapeamento de risco sobre saúde ocupacional, e ele simplesmente pegar esse documento e colocar na sua gaveta e fechar, não vai ter efeito nenhum. É aí que está a grande diferença. É uma grande oportunidade de pegar e implementar com a sua equipe essa NR1 e algumas ações que vão fazer automaticamente a sua empresa produzir, fazer os seus liderados conseguirem engajarem da melhor forma possível os seus líderes e assim as duas partes conversarem bem melhor. Afinal, todos querem saúde e todos querem recurso financeiro. A NR1 ela amplia um olhar das empresas por riscos psicossociais, mas também para a organização do trabalho, a cultura, a liderança. Com essa NR1 será impossível ignorar essas questões. A NR1 ela não deve ser encarada como uma regra burocrática, de forma alguma. Ela não pode ter esse olhar a partir da sua implementação. Em vez de olhar como uma regra burocrática, vamos observar a oportunidade de implementar uma cultura organizacional que traga engajamento. E aí também um dos assuntos que eu falo no módulo é sobre cultura, que a cultura de uma empresa ela não pode ser vista com um quadro na parede ou uma frase bonita, mas a cultura de uma empresa ela precisa ser observada no que os seus colaboradores fazem no dia a dia. Melhor, o que os colaboradores fazem quando o dono não está por perto. Aí sim você vai entender que a cultura ela tem muito a ver com a produtividade. Assim como a NR1, ela vai obrigar a sua liderança a estar muito mais preparado. Lembra do assunto que eu falei, que saiu na revista Exame, que o Brasil não está preparado para essa atualização? O autor desse artigo, ele alega que os problemas que acontecem na empresa, na maioria das vezes, são ocasionados por uma liderança que não está engajada, uma liderança que não foi preparada para liderar essa nova geração, ou uma geração nova que não se enquadra nesse tipo de trabalho. Hoje, para resumir essa parte, o que gera engajamento é o alinhamento do propósito da empresa com o propósito do trabalhador. Isso, muitas das vezes, você não consegue imprimir ou fazer acontecer somente com palavras, mas sim com ações. E eu, pela vivência de mais de 15 anos liderando a equipe, posso dizer que palavras, muitas das vezes, elas não encaixam bem com a relação trabalhista. É melhor falar pouco do que agir errado. É muito importante isso. A oportunidade está em você fazer do melhor para a sua empresa e para o seu colaborador. Quando você fala de produtividade, eu falo do seguinte: se você tem uma meta para construir 10 carros e chega no final do dia, você constrói um carro, alguma coisa pode estar muito errada. Quando você dá todos os recursos necessários para a construção de 10 carros e mesmo assim a equipe consegue construir um carro, o problema ele pode estar invisível e o problema pode estar na cultura. E o problema pode estar como você está gerindo o seu time. Porque
Tem aquela que diz, a máxima, né, que finge que me paga, que eu finge que eu trabalho, já ouviram essa? Ou eu encho a minha mesa de papel para dizer que eu estou trabalhando, mas na verdade eu estou procrastinando, já ouviu? Agora experimenta, trazer um propósito para aquele objetivo e trazer verdades para aqueles objetivos. Aí você vai ver o que é real uma produtividade com retornos para ambas as partes. Um dado importante também, que empresas alinhadas aos seus propósitos, alinhadas aos propósitos do trabalhador, conseguem engajar a sua equipe em mais de 35%. Isso significa 35% a mais de produtividade. Agora eu gostaria de trazer para você um, um resumo dos módulos que nós fizemos e está muito interessante. Eu posso dizer que eu já assisti várias vezes, fiz todo tipo de revisão e vi que o conteúdo é muito produtivo. No primeiro módulo, nós estamos conceituando tanto a parte da NR1 quanto as leis trabalhistas e estamos conceituando também alguns pontos sobre gestão de empresas. Estamos falando sobre cultura organizacional. Estamos falando sobre alinhamento entre equipes. Então é mais um conceitos do módulo 1 que você precisa assistir, que você vai ver como está interessante. O módulo 1, eu procurei falar muito sobre a NR1. Falei sobre a história da NR1, o tempo que ela está aí em desenvolvimento, as vantagens e desvantagens da implementação da NR1. Eu gosto muito de falar que se hoje nós temos um ambiente de trabalho, um ambiente físico de trabalho mais adequado ao trabalhador, podemos dizer sim que a saúde ocupacional ela tem muito a ver e através de regras impostas que isso melhorou. Não sei se já chegou ao conhecimento de algum de vocês de profissionais que se acidentaram no ambiente de trabalho e que não tiveram direito algum, um absurdo, mas profissionais que se acidentaram no ambiente de trabalho e não tiveram recurso algum de suporte. Isso acontecia no passado. Pessoas que perderam suas vidas por conta de falta de segurança. Hoje você vai numa obra civil, uma construção, você hoje não vê mais um servente ou um engenheiro ou um profissional do trabalho sem as suas proteções individual, que é o capacete, a luva, o sapato, o uniforme bem posto, e um segurança do trabalho observando todo o ambiente para trazer segurança. Antigamente não existia isso. E graças à lei, no módulo 2 eu falo muito sobre isso. Falo também da penúltima atualização e da última atualização, que, diga-se de passagem, que foi prorrogada para maio de 2026. E sempre fazendo um link das normas com a produção, com o trabalhador. Isso é muito importante. Isso no módulo 2 eu falo bastante sobre isso. No módulo 3 é um dos módulos que eu acho mais interessante, porque quando você fala de liderança, quando você fala de gestão de equipe, quando você fala de algo que vai trazer envolvimento com pessoas, eu posso dizer que, na maior parte das vezes, aí está o problema. Também posso garantir que liderar pessoas é um complexo, é muito difícil. É um problema, porque pessoas são pessoas, cada uma pensa diferente. Às vezes a empatia do líder, ela não encaixa bem. A falta de profissionalismo também é um dos fatores que trazem muitos problemas,
Os assédios, os assédios acontecem por conta de pessoas. Assédio moral, assédio sexual, seja qual for o tipo de assédios, e também os preconceitos, também envolve de pessoa para pessoa, não é de máquina para máquina. Então, esse modo eu ponho muito isso em evidência. Falo muito sobre a cultura organizacional, que é um fator importante. Então, nesse modo, eu falo muito de cultura, falo muito de liderança e o ponto também que eu acho muito importante sobre o ambiente. Fazer um ambiente de trabalho agradável e produtivo. Como fazer isso? Também desse modo eu bato muito nessa questão e eu tenho certeza que quem for assistir vai tirar muito proveito e vai poder colocar em prática logo no dia seguinte. Eu posso dizer que quando eu comecei a preparar esse estudo, essas videoaulas, eu não me preocupei simplesmente com produzir conteúdo para sair vendendo. Pelo contrário, eu procurei produzir conteúdo e aplicar vivências para quem for assistir já transmitir ou ter muitas inspirações para levar para a sua empresa. Tanto o empresário como o líder de uma equipe vão se deliciar bastante nesse tópico. No módulo 4, eu já trago a NR1 na sua prática. A aplicação dos riscos físicos, ergonômicos, psicossociais à realidade operacional da empresa. Nesse ponto, eu preciso destacar o que a NR1, com a sua atualização, está batendo, o que ela está cobrando. Por exemplo, riscos ergonômicos é a cadeira adequada, a mesa adequada, o ambiente adequado, físico que eu falo, a parte de iluminação, como você vê aqui, esse estúdio bem iluminado, mas eu falo do ambiente físico, que é importante. É um ambiente salutar, é muito importante para a produção, mas a NR1 já batia sobre isso. Agora, essa parte de saúde psicossocial é algo intangível, como eu já falei, e é algo que adoece pessoas. Quando eu falo de pressão excessiva, eu estou aqui batendo na saúde mental, eu estou aqui batendo na atualização. Quando eu falo de assédio, eu estou falando de uma prática que, em alguns locais, até normalizam. E aí, doença psicossocial. Quando eu falo de um atendimento agressivo, eu estou falando também de algum problema que, na prática, é necessário formalizar, documentar, para que o líder se proteja, a empresa esteja protegida e o colaborador também tenha conhecimento do que pode e que não pode. Quantos de vocês já ouviram na prática denúncias de colaboradores dizendo que foi maltratado pelo seu líder ou pelo seu diretor? Isso é normal. E quantos empresários já tiveram na prática de demitir um profissional por conta de má conduta? E aí, essa proteção e essa oportunidade que eu falo é que, quando você tem algo documentado, todo mundo sabe a regra do jogo. No futebol, se o jogador ele tiver em posição de impedimento, o juiz, sabendo da sua regra, e ele percebe que o jogador está impedido, ele tem que anular o gol. Mas o interessante é que, normalmente, o jogador ele procura não ficar impedido porque ele sabe que é fora da regra. Então, colocando, esclarecendo essas regras, nessa atualização, você vai conseguir entender e identificar os principais problemas. E aí, volto a dizer, na prática, riscos psicossociais são identificados e são elementos de melhoria. O módulo 5
eu já falo e trago ferramentas para você identificar tais situações com essa nova atualização. Ferramentas que são vitais. Aí eu digo para você, certamente a sua empresa vai contratar uma consultoria. Qual é o papel dessa consultoria? Identificar os riscos. O módulo 5, eu falo muito sobre GRO e falo muito sobre mapeamento de risco. Trago ferramentas na prática para estruturar o gerenciamento de risco na sua empresa. O que é isso? Quando você contrata uma consultoria para fazer esse tipo de mapeamento e que a norma vai exigir, o profissional ele vai ter que identificar onde estão os riscos, como, por exemplo, uma cadeira quebrada que pode fazer mal à coluna do trabalhador. Agora, naquele mesmo ambiente, naquele mesmo setor, o profissional que for contratado pela empresa, ele vai precisar mapear qual o risco psicossocial, como, por exemplo, se você está no atendimento, você pode sofrer um tipo de assédio. Pessoas podem te assediar moralmente, sexualmente. Então, no mapeamento, é preciso identificar esse tipo de problema. Então, o que eu trago nesse módulo são ferramentas para você fazer o seu mapeamento. O que mais importante, eu volto a dizer, não é a documentação, é a ação a partir da identificação do problema, do mapeamento, do GRO. E você vai poder entender muito melhor você assistindo às aulas que foram produzidas nesse mesmo estúdio. Nós estávamos aqui conversando, enquanto paramos para conversar, tomar um café, sobre saúde mental, sobre alguns problemas mentais que acontecem no dia a dia. E falávamos que antigamente era muito complicado você identificar ou até mesmo você falar sobre o assunto. As pessoas se preservavam de guardar o seu problema para não ser ridicularizado. Hoje, graças à informação, a gente sabe que muitos problemas, se ele bem tratado, ele pode ser um motivo de uma produção melhor, porque uma pessoa, um ser humano acolhido é um ser humano motivado. Um ser humano compreendido é um ser humano satisfeito e ele produz um efeito, vamos dizer, um efeito melhor. Ele produz o efeito de solidariedade melhor. Então, aquilo que fizeram com ele, ele vai fazer com o seu amigo, com o seu colega, e assim cria aquele ambiente, aquele clima que eu gosto de falar dentro da empresa, aquele clima organizacional positivo. E aí a gente começa a identificar a produção. Falar de pessoas, falar sobre problemas é hoje uma das soluções que pode ser aplicado por qualquer líder, por qualquer pessoa. E aí os problemas que ora eram escondidos, agora eles são expostos, que acabam não sendo problemas, são soluções tão práticas do dia a dia. Eu tenho hiperfoco em alguma situação, já parou para pensar quanto isso pode ser positivo para a sua empresa? E o módulo 6, que é um módulo muito interessante. Trouxemos 2 especialistas para promover um debate sobre produtividade, saúde do trabalho, do trabalhador. Foi muito enriquecedor. Tivemos que remir o tempo para não estourar, porque tudo tem seu tempo, né? Então, e completa aqui esses módulos que eu tenho certeza que você vai sair satisfeito. Eu volto a falar. A prática, a vivência é um dos assuntos que eu trago nessas videoaulas. Estamos encerrando essa parte, esse resumo que nós fizemos sobre produtividade e saúde do trabalhador. Eu posso afirmar que esse conteúdo foi criado para empresários, para líderes,
e profissionais que entendem que produtividade e saúde mental não é uma tendência, é uma necessidade. Esse resumo é um convite para você ir lá e adquirir esse pacote. Eu tenho certeza que a sua visão vai ser ampliada e o seu negócio vai ser muito mais produtivo do que é hoje. E que a NR1 passa a não ser um problema, mas sim uma solução para o seu problema. Então fique aí com essa palavra e faço esse convite para você. Faça uma pesquisa, pesquisa minhas redes sociais e eu tenho certeza que vai ser bom para você. Um abraço.